Olá, seja muito bem-vindo. Psicografias e relatos espirituais. Gratidão pela sua companhia e inscrição no canal. Se o conteúdo lhe agrada, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Ajude-me a levar conforto e conhecimento do mundo espiritual a outras pessoas. Divulgar o Espiritismo também é um ato de amor ao próximo. Do livro Relatos de Esperança, psicografado pelo médium Júlio Carvalho, Relato do Espírito, de André Ribeiro. Túlio me olhava com olhos que brilhavam. Eu correspondia. Amava-o mais que tudo e via nele mais que um irmão mais velho, mais que o único irmão. Afinal, quem não amava o Túlio? Imagine aquele garoto com seus 10 anos de idade, completamente apaixonante, que nunca se ouviu dele palavras de reclames, atitudes de pirraça, sempre solícito, sorridente e belo em amplos sentidos. Uma família feliz era a base de tudo. Meus pais se amavam e se respeitavam demais, oferecendo-nos tanto amor que era impossível tomarmos caminhos diferentes de uma vida saudável. Como irmãos, jamais lembro-me de algum fato desagradável entre nós, nem mesmo um desentendimento por causa de algum brinquedo, fato comum entre irmãos. Sempre vivemos os mais doces e encantadores momentos. Corríamos pelo quintal espaçoso de nossa casa. Subíamos nas árvores grandes do sítio do vovô Pedro. Caminhávamos com a mamãe pelas ruas de terra de nossa cidade. Éramos tão felizes e essas memórias eu as possuía. Mas uma tarde, tudo não passou de memórias do passado feliz. Foi naquele dia que, após retornarmos da aula, mamãe disse que iríamos para uma rua comercial de nossa cidade para realizarmos algumas compras de roupas e calçados. Animados, tomamos nosso banho e colocamo-nos à disposição de esperar até que saíssemos. Vou para o banho. Enquanto isso, tomem café, que está na mesa da copa, disse mamãe carinhosamente. E lá foi para o banho, e nós para o café. O bolo de cenoura, o suco de acerola, colhido no quintal por nós mesmos, o sabor familiar ali, de uma mãe dedicada aos 2 filhos, enquanto papai ficava o dia todo no trabalho, como engenheiro. Bolo de cenoura, o melhor bolo de cenoura, dizia Túlio, abocanhando um pedaço de bolo, enquanto a calda de chocolate, ainda quente, sujava seu rosto. Estava desajeitado, com aquele sorriso sujo de criança feliz, com um pedaço de bolo, até que alguém bateu à porta. Vá ver quem é, Túlio, disse eu, distraído com o delicioso lanche. Deveria ser o vizinho que ficou de entregar as ferramentas do papai. Ele havia pegado emprestado no dia anterior. E ouvi bem papai dizer a ele que poderia entregar depois. Poderia ser o carteiro, pois era amigo de meus pais e sempre entregava as correspondências com mais intimidade. Quando mamãe sempre oferecia um copo de suco para aliviar o calor escaldante que sempre fazia. Lembro-me bem que depois de um dos minutos percebi que Júlio não retornou, nem nada falou.
Havia ido atender a porta e, de certo, saiu para o jardim, em frente à nossa casa. Ou foi acompanhar até a rua quem ali estava, o carteiro ou o vizinho. Eram minhas sugestões, pois o portão, para abrir, era necessário empurrar e sempre que saía, o deixava aberto. Se um cão de rua entrasse e bagunçasse os canteiros de margaridas e cravos de minha mãe, a gente a veria em seus raros momentos de ira. Os 2 minutos se estenderam e então eu vi que estava sozinho na copa. Uma mesa com bolo, uma jarra de suco e mamãe saindo do banho. "Onde está o Túlio?" questionou ela, enquanto penteava os cabelos. "Ele foi atender a porta. Deve ser o senhor Maurício, que veio devolver as ferramentas de ontem, ou o carteiro." Ela, então, saiu para a sala e de lá me gritou: "André, venha cá." E fui correndo ao encontro dela, deparando-me com a cara que ela fazia de dúvida. "Cadê o Túlio?" "Vocês não estão brincando, né? Não podemos nos atrasar." O portão estava aberto. Ela já havia ido até a rua e nem mesmo um cão estava pela rua. Tudo estava vazio. E então eu fiz a cara de dúvida, de dor. Acho que começou a doer ali. Meu irmão sumiu. Ele nunca havia sumido, a não ser na brincadeira de esconde-esconde. E aquele sorriso sujo de bolo de cenoura com calda de chocolate foi a última imagem que havia visto do Túlio. A mesa de café foi o último momento de paz em minha casa. Mamãe e papai choravam a cada passo sem respostas. A polícia entrevistou o vizinho, o carteiro, a rua toda. Cartazes afixados davam até recompensa por informações, e elas surgiam, mas todas falsas. E eu cresci. Cresci em uma casa que nunca mais foi a mesma. Até o pomar no quintal espaçoso morreu. Mamãe e papai cansados de procurar Túlio por meses, anos e mais anos. Então, eu cheguei aos 18 anos de idade, um homem feito, triste, com pais deprimidos, com a casa cheia de angústias, com uma revolta interna descrente de Deus, da vida, sem nunca mais saber o sabor de um bolo de cenoura com calda de chocolate. Era o fim da década de 80. Eu com 18 anos, como já descrevi. Quando se passa por um trauma, como passamos em nossa família, vivemos num mundo fechado. Perder um ente amado para a morte é terrível prova. E creio que passar pelo estranho fato de um garoto desaparecer em meio a uma tarde é mais ainda terrível. O caminho fica tortuoso, sangrento demais. Não se sabe se você continua a procurar ou se considera morta a expectativa de encontrar. Os pensamentos bagunçados te sugerem partir e ficar ao mesmo tempo. E era assim que via meus pais, mesmo depois de 10 anos. Tinham crises de se trancarem e não mais querer nem mesmo falar do assunto. Como também tinham a euforia de sair pelas ruas ou terem a ideia intuitiva de pegarem estrada em direção às cidades grandes e vasculharem as ruas, sem sucesso, atrás de informações de corpos encontrados. Queria apenas ter um túmulo para visitar com a certeza de que ele está lá, ou mesmo ter a certeza de que ele se encontrava bem.
Nem precisava vê-lo. Era a opinião tanto de meu pai quanto de minha mãe. Se tudo pode piorar, eu não imaginava como, mas esse momento chegou. Numa tarde, meu pai simplesmente sofreu um infarto fulminante, levando-o à morte. Deveria ser a pressão da vida nesses mais de 10 anos de luta e dor. Minha mãe caiu em depressão profunda, adquirindo uma anemia, enfraquecendo cada vez mais, sem gosto pela vida, indo também de encontro à morte, depois de 9 meses que meu pai partiu. E em meu coração não mais cabia tanta dor. O que fazer? De imediato, aparece apoio de muitos lados, mas com o tempo, a tragédia que era nossa história deveria ganhar normalidade. O fato é que o trauma de quem o vive é bem diferente de quem o assiste. Ninguém pode ter a noção exata da dor do outro, e por isso é enganoso querer julgar a intensidade de agonia que o outro vive. Quem despenca um mundo de depressão, ainda mais por trauma tão grandes, não consegue ver outra coisa por muito tempo, senão a própria dor. E quem estiver disposto a auxiliar deve ter mais que paciência pela causa de socorro. Deve ter persistência e até mesmo o silêncio, porque muitas vezes as pessoas só querem falar e ser ouvidas. O vazio e a quantidade de momentos doloridos levam alguns a pensamentos diferentes e, com certeza, aos do suicídio, principalmente no meu caso. Descrente, contudo, eu era o grande protagonista da situação. Sim, eu morrerei para acabar a dor. E divulguei aos poucos amigos e parentes a vontade de exterminar a própria vida e ouvi: você vai sofrer muito mais depois de ver que a vida não acaba. E eu respondia: mas como sofrer mais? E ouvia do outro: que isso? Você vai desistir de viver? Para quê, André? Para encerrar tudo, aquele processo de dor e agonia. A morte, de certo, trará o fim de tudo, a escuridão, o apagar de tudo. E entre um conselho e outro, enquanto tomava coragem de fato para tomar um veneno que havia até adquirido, deitei no sofá, numa dessas noites de profundos pensamentos, e me vi de frente com Túlio. Era o primeiro e mais nítido sonho com ele. Ele não trazia o sorriso sujo de bolo, mas um sorriso incrível de homem já feito, me abraçando. Emocionado com o reencontro, correspondi o abraço satisfeito, com felicidade incomparável. Eu te achei, Túlio! Como você cresceu e ficou belo! Dizia, acariciando o rosto dele com afeto. Estou aqui, meu irmão. Me abrace mais e mais. Você me achou. Me achou. Acordei assustado, chorando, infeliz por ter sido só um sonho, mas feliz por ter sonhado, sentindo ainda estranhamente o aperto do abraço. Levantei do sofá e não sabia se chorava ou se sorria. Não era sonho, era mais que isso. Que poderia ser? Seria um sinal da vida espiritual? Seria, então, um sinal para que eu realmente tomasse o veneno,
pois assim estaria com ele. A incredulidade ficava ameaçada. Tudo fica confuso. Entre todas as intuições, entretanto, depois de alguns dias de repouso em uma cidade, com ares turísticos, após aquele sonho que me deu uma injeção de vitalidade, decidi. E a decisão não era morrer. Sim, eu ia encontrá-lo. Esse era o sinal. Ele estava adulto e eu o reconhecia no sonho. Ele disse: "Você me achou." Por 3 vezes eu iria encontrar meu tesouro de irmão e fazer aquele final feliz, ainda que papai e mamãe não estivessem mais para o final ser feliz de fato. Eu vendi todos os bens, com exceção da casa. Apliquei o dinheiro em conjunto com o valor do seguro que recebi dos meus pais, pois sairia pelo mundo, por todas as cidades do Brasil. Seria um peregrino em busca do irmão. E assim, numa manhã deixei a casa, a nossa casa, para onde traria de volta meu irmão. Eu traria sim. Cidades aos montes. 1, 2, 3 dias, uma semana em cada uma. Eu queria percorrer todos os municípios do Brasil, ir em cada albergue, cada casa de recuperação, que na época eram escassas, seguir cada informação de alguém abandonado e verificar cada morador de rua. Não fazia ideia de como Túlio poderia ter desaparecido. Nunca houve mais que boatos e suspeitas com diversas teorias. E então eu ia por todos os cantos, atento a todas as possibilidades, cheio de esperança e até sorrindo. Aquela ação me fazia vencer a tristeza, mesmo que eu não encontrasse nada. Eu via as pessoas desorientadas e assimilava essas situações. Conversava com mães, entes que também estavam procurando seus amados, e me sentia inspirado em auxiliar. Nunca havia visto tanta preocupação com o próximo naqueles rostos como o meu, perdidos, tristes e ansiosos por um final, preferencialmente feliz. Eu falava de minha experiência familiar e isso aliviava meu íntimo. Procurava também orientar, oferecer apoio, e essa troca de cuidado e carinho fez com que em 3 meses minha procura se tornasse uma lista enorme de nomes e características de outras pessoas desaparecidas. Em menos de 6 meses, eu tive a alegria de reconhecer o filho de uma senhora, bêbado na rua, a mais de 400 quilômetros de distância de sua terra natal. Nem acreditei quando olhei para a lista e as informações batiam com as que a mãe me passara. Mesmo nome e características, até a mesma roupa com que ele desapareceu tempos atrás. E de um lugar para outro, eu era o peregrino, tentando achar meu irmão, encontrando a solução dos casos dos outros. Em 3 anos, nada mais que expectativas quanto ao Túlio, mas 9 pessoas foram devolvidas aos seus lares, através de minha busca. E minha lista já passava de 700 nomes. Chegava aos locais onde haviam moradores de rua, e cada um falando o seu nome, ou até portando documentos. Logo, verificava se era um procurado. Cada albergue ou cidade eu investigava, e assim foram-se os anos.
Naquele momento, já havia encontrado e encaminhado mais de 100 pessoas pela lista de desaparecidos. Até que lembro-me bem, em uma manhã fria do mês de julho, em São Paulo, onde estava há quase 3 meses, ouvi alguém me chamar. André? Era 9 de julho de 1996. Observei e verifiquei que se tratava de Amélia, amiga que estava comigo em São Paulo, à procura do esposo, que foi trabalhar na fazenda a 6 quilômetros de sua cidade natal e nunca mais voltou. Oi, Amélia. Eu sorria. Embora não sofresse mais de depressão como antes e o ato de auxiliar os outros me contentava, eu sorria, com aquele sorriso de alegria moderada. Ou, como disse alguém certa vez, um sorriso só com dentes. Logo, voltei a Amélia, que me encontrava ali para avisar que a algumas centenas de metros estavam pessoas que poderiam ser entrevistadas. Meu coração doía, como doíam meus olhos naquela manhã gelada. Não entendia o porquê disso. A saudade de papai e mamãe me pegara desde cedo. Os olhos do Túlio que pareciam me fitar. A busca incessante por anos, sem sucesso, mesmo que sempre me consolasse pelo fato daquilo tudo ter me transformado num peregrino da saudade. Como diziam alguns. Comemorava grandemente quando via a emoção solta numa mãe que reencontrava seu filho, depois de meses ou anos de dúvidas. Eu amava estar tentando ser útil, de ser instrumento, de esperar meu momento. E por isso, naquele dia caminhava distraído em direção ao local que Amélia havia apontado. Caminhava, já vendo as pessoas que passariam por minha entrevista, até que algo toca o meu corpo. Uma dor, um grito de alguém, um instante. Quando dei por mim, estava no chão sangrando, tonto, com a cabeça ferida, com as pernas paralisadas por uma betoneira. Também chamada de misturador de concreto. Nossa, moço, você está bem? Um homem perguntava. A corda que tentava erguer a betoneira para subir a rampa estourou e fez com que ela te batesse, dizia outro desesperado homem, enquanto eu tentava falar, mas eu não conseguia. Vendo eles ali, e mais alguns que chegavam, tudo foi desaparecendo, dando espaço a um sono irresistível, que brigava com meu esforço por estar alerta. Lembranças vieram, como se as assistisse num telão de cinema, sendo eu mesmo o protagonista de momentos incríveis. Meus pais, minha família, Túlio, tudo passava em flashes, um resumo da minha vida, como trailer, em produção feita por Steve Spielberg. De repente, a tristeza foi desaparecendo, e eu me sentia animado, com o sono de novo a falar mais alto. Dessa vez, ele ganhou e eu adormeci. Acorda, André! Acorda! Abri os olhos com uma voz suave me pedindo alerta, como quem acorda querendo voltar a dormir imediatamente. Onde estou? Perguntei, como sem querer, estranhando o quarto limpo e arejado,
com flores numa mesa e lençóis tão macios que eu sentia me tocar. Você me achou, disse uma outra voz, que era muito conhecida. Vinha de Túlio, que estava como naquele rápido sonho que revelara seu rosto de homem e sua voz. Isso me fez despertar, e dessa vez era diferente. Eu não estava sonhando. Eu estava despertando, e o inverso acontecia. Eu não queria mais dormir para continuar sonhando, e sim despertar para seguir vivendo. Túlio, me abrace, irmão, disse eu, em lágrimas, implorando pelo abraço dele, pois não tinha sucesso em me mover com facilidade para buscá-lo. Ele me abraçou, senti aquele calor, o amor aquecia e só chorávamos de emoção. Então, mal me dei conta quando vi papai e mamãe abraçados juntos a nós e demoradamente ali ficamos. Algum tempo depois do reencontro, quando soube que a morte arrebatara meu corpo e que estava em uma cidade no além, em um hospital que recuperava os recém-chegados, sorri com alegria. Aquela alegria de criança que voltara mais firme. E Túlio me acompanhava em uma alegria incomparável. Na terra, muitos comentaram a triste jornada daquele rapaz. Parentes mais distantes e amigos choravam a tristeza de uma família destruída aos olhos deles. Mas nós éramos orientados em como a dor nos transformou e nos uniu mais. Tivemos oportunidade para muitos aprendizados. Tais provas foram imploradas por nós, na oportunidade de rever um passado de sequestros, quando tiramos inocentes do seio familiar, por ganância. Ah, meus amados, se soubesse que enquanto estão na carne, em meio a tantas provas, o quão doce será o reencontro, onde a saudade fica para trás. Ah, quem sou eu, senão um espírito em aprendizado, em caminhada de reparos. Mas quanta alegria por poder trazer meu testemunho e dizer: suportai vossas dores e inspirai nelas para acalmar corações sofridos. Não procure fugir, nem isolar-se. Deixa que só exista dor em seu caminho. Trabalhai para que o progresso se faça e tereis um reencontro feliz, pois a terra, onde choramos de dor, é um palco de provas e expiações, que encaradas com resignação e trabalho, serão alavancas para a luz. Um dia eu chorei a falta de um sorriso sujo de bolo de cenoura, com calda de chocolate. E hoje me conforto em ter o sorriso de um espírito tão amado ao meu lado, nas lutas que ainda dividimos com amor. André Ribeiro.